Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Classe Social e Voto. Boa parte das pesquisas em ciência política estuda os motivos que levam as pessoas a votar como votam, isto é, os fatores que influenciam as escolhas dos eleitores. Todos concordam que esses motivos podem ser bastante variados. Por exemplo, os eleitores têm maior probabilidade de votar no candidato apoiado pelo governo, quando a economia do país vai bem, ou os eleitores têm uma boa avaliação do governo. Os trabalhos de pesquisadores como sociólogos britânicos Anthony Hart, 1942, e Geoffrey Evans, 1957, e o canadense Robert Anderson, 1967, mostram, por meio de análises estatísticas, que a probabilidade de o eleitor votar em um ou em outro candidato dependeria, entre outras coisas, de sua classe social. Por exemplo, nos países desenvolvidos, os assalariados e os mais pobres tenderiam a votar em candidatos de esquerda, enquanto os profissionais de renda mais alta e os empresários tenderiam a votar em candidatos de direita. Mas isso não significa que todas as pessoas de determinada classe social votam no mesmo candidato. As pessoas votam por diferentes motivos. Alguns eleitores podem até achar que um candidato favoreceria os interesses de sua classe social, mas podem questionar a honestidade dele, sua capacidade de governar ou sua posição diante de temas como a descriminalização das drogas, valores morais e sociais, ou se ele defende ou não o meio ambiente. Mas afinal, essa tendência de voto de classe é forte ou fraca? Depende. Em algumas épocas, em alguns países, parece ter sido mais forte. Em outras épocas, em outros países, mais fraca. Segundo um grande estudo estatístico feito pelos sociólogos Guido Jansen, 1984, e Geoffrey Evans e Nandick de Graeff, 1958, em 15 países desenvolvidos, abarcando o período entre 1960 e 2005, o voto de classe teria perdido importância em eleições recentes. Por que isso teria ocorrido? Jansen, Evans e de Graeff indicam dois fatores interligados. Primeiro, as classes sociais mudaram. A classe operária tradicional, que trabalhava em fábricas, em tarefas repetitivas, etc., passou a ser um setor menor na sociedade. Ao mesmo tempo, cresceu o número de trabalhadores nos setores de serviços, comércio, educação, turismo, etc. Assim, é cada vez menos possível que um partido conquiste a maioria dos votos, apenas ganhando o voto dos operários. Os partidos de esquerda, dessa forma, teriam abandonado algumas propostas que interessavam muito a classe operária, mas não a dos outros setores, a fim de conquistar o voto desses setores e assim obter vitórias eleitorais. Segundo, os partidos também mudaram. A grande novidade da pesquisa de Jansen, Evans e de Graeff foi analisar os programas políticos dos diferentes partidos em diferentes países e mostrar que o voto de classe é mais forte quando a diferença ideológica entre os partidos é maior. Se o partido de esquerda está muito à esquerda e o da direita muito à direita, os assalariados têm menor tendência a votar na esquerda. Por outro lado, se os partidos propõem mais ou menos as mesmas coisas, digamos, em termos de políticas sociais, os eleitores têm menor tendência a decidir seu voto pensando no interesse de classe. Se os partidos propõem a mesma coisa no que se refere a impostos e programas sociais, por exemplo, não faz muita diferença. Do ponto de vista de classe, quem vai sair vencedor? Nesses casos, os eleitores podem usar outros critérios para decidir o seu voto. Por outro lado, os partidos de esquerda deixaram de defender certas propostas que interessavam a classe mais operária, com o objetivo de obter votos em outras classes sociais. Isso reduziu, é claro, a diferença entre as ideias dos dois partidos.
Por outro lado, por esse mesmo motivo, a lealdade dos assalariados aos partidos de esquerda diminuiu drasticamente, pelo menos nos países estudados por Jansen, Evans e De Graaf. Você já pensou nisso? Muitas pessoas acham estranho que um partido represente uma classe ou um outro grupo qualquer. O partido não deveria representar a sociedade como um todo? Talvez. Mas ninguém sabe qual é exatamente o interesse da sociedade como um todo. Assim, é saudável que diferentes grupos sociais, não apenas classes sociais, apresentem a sua versão do que é o interesse de todos. O fundamental na discussão democrática é que cada grupo procure convencer o outro, fazendo concessões e formulando propostas que sejam as melhores para o maior número possível de pessoas. E isso, ao mesmo tempo, respeitando, sobretudo, as minorias. Será que a tendência de perda da importância da classe social nas escolhas dos eleitores é irreversível? Não sabemos. Talvez outras mudanças na sociedade produzam novas formas de atuação política, com base nas classes sociais. Talvez surjam outros partidos que representem melhor as novas divisões de classe, ou que organizem novas alianças entre as classes. Ou talvez novas mudanças econômicas façam o voto de classe se tornar mais importante novamente. Como vimos em vídeos anteriores, muitas vezes os partidos de esquerda e de direita procuram moderar suas ideias para assim conquistar o eleitorado de centro. É bom lembrar que existe o outro lado da moeda. Se moderarem muito seu discurso, os partidos de esquerda se arriscam a perder o voto dos eleitores, que antes os apoiavam com entusiasmo. Assim, os partidos políticos contemporâneos procuram equilibrar suas atuações de maneira a evitar esses dois riscos: o de se tornarem radicais demais e o de se tornarem indiferenciados entre si. Porém, a diferença entre os partidos também se tornou mais complexa, uma vez que a disputa política moderna passou a incorporar novos temas, o que veremos nos próximos vídeos. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!